Essa impressora 3D aqui de resina definitivamente se tornou a mais nova queridinha do BR Makers. Bora descobrir por quê. Bora lá. Uá, pá. E aí galera, beleza? Alelo, BR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, estamos aqui hoje para fazer o review da Elego Mars 3 4K. Uma baita de uma impressora 3D de resina animal. Se você não assistiu o vídeo de unboxing dela e nem o vídeo que eu postei antes disso falando de painéis 4K e se realmente a gente precisa disso, eu vou ver se eu lembro de colocar na descrição aí. Assiste esses vídeos antes, porque você precisa entender direito se realmente a gente precisa de um painel 4K numa impressora desse tamanho e conhecer tudo que ela tem, como é que ela vem na caixa, e eu converso geral, falo detalhadamente tudo sobre essa impressora. Esse vídeo daqui a gente vai falar mais uma pincelada por cima do que eu já falei no outro vídeo e conversar sobre qualidade e se realmente vale a pena para você. A Elego, marca conhecidíssima, está começando a ficar mais conhecida no Brasil agora porque eles estão começando a mandar os produtos pra gente. Essa daqui foi a Banggood que mandou. Infelizmente a Elego se recusa a mandar a impressora pra gente aqui, eu não sei porquê. Então eu tenho que contar com a Banggood para mandar alguns produtos para mim. E eles são os que mais mandam. Então links estão aí na descrição de todos os produtos que a gente recomenda. Tem o tal de Linktree ali dentro, tem todas as recomendações do Lelo. Se não tá mais lá dentro, e eu já fiz vídeo, é porque eu não recomendo mais. E se não tiver lá, eu nunca fiz vídeo, é porque eu nunca fiz vídeo mesmo, nunca testei, não tem como recomendar. Mas tem muita coisa bacana lá dentro. Já que eu tô fazendo propaganda, vamos lembrar, parceiraço oficial do canal, 3D Fila, das melhores resinas e filamentos que a gente tem no Brasil. Tem algumas novidades, inclusive a resina lavável com água. E lembrar também que a gente tem a nova plataforma de cursos online de impressão 3D. Eu e o Thiago Mascarenhas, ele está montando um negócio muito legal com vários cursos dentro da mesma plataforma com um preço de um curso só. Vale a pena conferir, já tem 3 cursos, tem o do Lelo, o dele lá dentro e um de modelagem 3D lá. A gente vai colocar de pintura, um monte de coisa, o link está embaixo na descrição também. E essa daqui é a nossa plataforma 3D Flix, onde você vai encontrar um montão de aula de impressão 3D, modelagem, pintura, enfim, do mundo maker em geral, para te tornar um maker de sucesso. Por apenas R$ 41,90 por mês você vai ter acesso ao nosso curso aqui, o do Lelo, do BR Makers, claro, o do Thiago Mascarenhas e em breve vários outros cursos com vários professores renomados. Eu te encontro lá. Então, parando de delongas e enrolação, vamos conversar sobre essa impressora. Então, como sempre, eu vou falar para vocês o que é uma impressora 3D de resina para os novatos aí que nunca assistiram nenhum vídeo do canal. Diferente das impressoras FDM, que imprimem um filamento de plástico que derrete e vai criando camada por camada, as impressoras de resina, você tem um painel LCD igual ao do teu telefone, que fica aqui embaixo, ele fica aqui, é um painel LCD, e ele escolhe por onde passar uma luz UV, que é a iluminação background aqui, né? A iluminação que tem, que é a luz que cura as resinas de impressão 3D. São resinas que endurecem com exposição à luz UV. Então tem um painelzão de luz aqui que, por sinal, nessa impressora, é uma novidade muito bacana isso que eles fizeram, acho que chama COB. É um painel que faz a luz ficar muito homogênea aqui, ajudando muito a qualidade de impressão. Daí esse painel LCD aqui decide por onde vai passar essa luz e cura camada por camada da resina que está aqui dentro. E vai construindo na mesa de impressão de ponta cabeça, de baixo para cima, com uma qualidade realmente surreal. Vamos começar falando do painel LCD, porque esse painel LCD daqui é tudo que a gente queria hoje em dia. É um painel monocromático, ou seja, ele dura muito mais e o tempo de camada, o tempo para impressão é muito mais rápido. Eles falam que dependendo da resina dá para imprimir com 1,5 segundos. Eu costumo imprimir entre 2 segundos e 2,5 segundos por camada. Muito top é o que a gente quer hoje em dia. Mas vamos para o elefante branco que eu já conversei em todos esses outros vídeos e a gente vai mostrar aqui na qualidade das peças. Painel 4K. Ou seja, ultra full fudêncio, qualidade master. Sim, animal. É legal ter isso numa impressora? Sim, é animal.
2022, de repente você vai querer vender a impressora daqui a pouco, você tem uma impressora de última geração com tudo isso, é legal. Mas assistam os vídeos que eu falei. Não faz essa diferença toda. Para muito poucas pessoas você vai sentir diferença de um painel 2K para um painel 4K, principalmente desse tamanho. É praticamente isso daqui, o tamanho aqui. É muito pequeno. Você já imaginou um telefone 4K? Eu fiz essa comparação. O S20 que eu tenho aqui, o Galaxy S20, ele é 2K. O S21, eles não vendem mais 2K. E o 2K que tem aqui, você precisa habilitar ele. Ele vem padrão Full HD, 1080p. E os S21 só vem 1080p. Por quê? Porque não faz diferença. Você não consegue ver essa diferença toda. Gasta mais bateria, custa mais caro para produzir, enfim. Aqui é a mesma coisa. Qual que é a melhoria que a gente tem aqui tendo um painel 4K? Visualmente foi o que eu falei. Pelo que eu imprimi aqui, nenhuma. Tem gente que com peças muito pequenas, com muitos detalhes, pode ser que dependendo da orientação da peça, temperatura ambiente, a resina que você está usando, dependendo de tudo isso, pode ser que você sinta alguma diferença. Aqui a gente tem uma melhoria, eles falam de 30%, né, de melhoria de qualidade. Por quê? Porque uma impressora normal, uma LD002H, a Mars 2 Pro, enfim, essas impressoras com painel 2K, elas têm uma resolução no X e no Y de 50 microns. Ou seja, a qualidade é de 0,05 milímetros. Galera, você não vê isso olho nu. Não vai ver. Nessa impressora daqui não é 0,25, não é o dobro da qualidade. Por quê? Porque o painel e a mesa de impressão são um pouco maiores. E pessoal, de verdade, esses um pouco maiores, apesar de visualmente no vídeo lá de unboxing eu comparar com o da Mars 2, colocar um do lado do outro e parecer ser tão pouco, 1 centímetro para cada lado, é coisa pra caramba. De volume, quando você multiplica o X pelo Y das duas, vocês vão ver que é muito maior. E a gente consegue fazer muito mais coisa com essa impressora, na mesma área de trabalho. Então, como é um pouco maior, não vai ser 0,25 a nossa qualidade. No caso aqui é 35 microns a qualidade em vez de 50, ou seja, melhorou bastante. São 0,035 milímetros a resolução do eixo X e Y. Lelo, isso daí é um absurdo, é melhoria pra caramba. Mas, pessoal, não vi diferença do 50 microns para o 35 microns nas peças que a gente normalmente imprime. Não acredita em mim? Vai assistir os vídeos que tem na internet. Assiste os vídeos do Uncle Jesse, quando ele recebeu aqui, antes de começarem a vender essa impressora. Ele faz todos os testes. O que eu acho legal dessa brincadeira é o seguinte, normalmente a gente imprime a altura de camada, a resolução, de 50 microns. Se você pegar a altura de camada de 50 microns, que foi tudo que eu fiz aqui, com a resolução do X e Y de 35, é como se cada pixelzinho 3D, se aqui não existe isso, mas como se cada pixel 3D fosse um retângulo. Então se a gente fizer aqui, se você for chato, tiver um baita de um toque, na verdade chama COT isso, tá? Não é nem toque, é toque em ordem alfabética o COT. Você vai conseguir imprimir com a altura de camada de 0,35 e ter realmente um pixel 3D. Fui eu que inventei isso, pessoal, não é possível. Quadradinho. Pode ser que faça alguma diferença? Pode. De repente, se vocês quiserem que eu faça isso, eu não vejo motivo, tá? Porque não vamos sentir diferença, mas se quiserem que eu faça testes aí imprimindo com 0,35 de altura de camada, posta aí na descrição que eu faço isso para vocês. Então, é legal ter o 4K? É. Você está pagando uma impressora, desde que não seja o dobro do preço, só por isso, seja um preço compatível, bacana. E aí, Lelo, é compatível? Se eu não me engano, pessoal, última vez que eu vi o preço em reais, essa impressora acho que estava 250 ou 300 reais, ou seja, entre 40 e 50 dólares mais caro do que a Mars 2 Pro. Se você está comprando a primeira impressora 3D tua de resina, eu acho que vale a pena você pagar isso a mais para ter a última tecnologia. Se você está pensando em trocar a tua impressora, uma Mars 2 Pro nessa, trocar, só porque isso daqui é 4K, não façam isso, não gastem seu dinheiro com isso. Não ser que vale a pena você vender aqui no Brasil a 2 Pro usada e consiga comprar a 3 na Banggood com um preço bacana. Porque senão, se você tiver que colocar dinheiro em cima, acho que não vale a pena. O que mais vale a pena aqui dessa brincadeira toda, desses 40, 50 dólares a mais, lembrando que na hora de pagar o imposto de importação, você vai ter que pagar em cima dessa diferença também. Então não são só 40, 50 dólares. Tá certo que a gente sabe, a Banggood faz uma coisa que não é legal. Pra gente até que é bom, mas não é legalmente falando legal. Eles mexem nos preços da nota fiscal deles e acaba sendo menos aqui que você acaba pagando. Então o imposto de importação muito provavelmente vai ser o mesmo do uma Mars 2 Pro. O que é mais legal dessa diferença de preço é o seguinte, eles incluíram aqui o Tito Box Pro,
que é o programa que a gente usa para fatiar as peças para impressão de resina, só que a versão Pro, que custa 169, né? $170 por ano, que eu acho que é um absurdo isso, eu acho ridículo esse valor eles fazerem isso. E daí eu falei uma besteira, algumas besteiras em alguns vídeos aqui antes desse daqui, que essas impressoras só funcionavam com Titubox Pro. Eu tive que gravar um vídeo antes daqueles vídeos, se você acompanha o canal você deve ter visto, me redimindo e falando que eu estava desatualizado. Por quê? Porque a Tito System, que faz todo o sistema aqui dentro, a placa, o painel LCD e o firmware, é tudo Tito Systems, é de uma empresa que chama Titu e faz a maior parte das impressoras 3D de resina por aí. Eles liberaram o SDK, a base do programa deles, desse Tito Box, para outros desenvolvedores de software conseguirem exportar os arquivos para a gente conseguir usar aqui. Então a gente consegue usar o Lite, a última versão do Lite a gente consegue usar aqui, que é um programa gratuito. Mas é muito legal porque a gente recebe $170, um programa de $170, a inscrição dele por um ano. E o Tito Box Pro é animal, é animal. Então se você for tirar aí mais da metade do valor dessa impressora, é no programa. Eles não pagam isso, claro, no valor do programa, mas para você que está comprando, vira no-brainer, não tem por que você tomar outra decisão. Por isso que eu falei que virou nova queridinha, a impressora que eu vou recomendar pra caramba. Porque apesar de você pagar um pouquinho a mais, você está recebendo uma impressora que é de última geração, com um programa que custa caro pra caramba. Tá? Mas só para deixar bem claro, hoje com o Lite novo funciona assim, você consegue exportar. Eu vou fazer vídeos avançados ou ensinando sobre o Lite, né? Que eu só fiz uma pincelada geral nesse vídeo que eu falei. Então não se preocupem que eu vou fazer vídeos do Lite. Então a gente consegue usar o Lite e o Tito Box. Lembrando, é uma placa que está com a última versão, são as placas novas da Titu. Então, o recomendado é você usar a última versão do Tito Box, da 1.9 para cima. A 1.8 não desinstalem do computador se você tiver outra impressora. Por quê? Porque é a versão que você quer usar para uma Mars 2 Pro ou para as outras impressoras que estão com software um pouco mais antigos, a não ser que você faça o upgrade do firmware para o último lançamento de firmware da Titu, tá pessoal? Tomem cuidado com isso, de repente é coisa que eu vou ter que fazer um vídeo específico para vocês explicando. Então, tudo Titu aqui dentro, baita de um painelzinho touchscreen bacana. Eu vi, antes de começar a vender essa impressora, teve gente que reclamou que não estava respondendo direito. Eu acho que eram unidades de pré-produção, para mim está funcionando perfeitamente. Eles mudaram um pouco, se vocês forem ver no vídeo de unboxing, o layout aqui, os desenhos, os thumbs que tem aqui, mas está muito legal, gostei muito. Botão de liga e desliga na frente. Isso é muito legal e não se preocupem que ele não é do tipo touchscreen, é do tipo apertar, então você não vai desligar a impressora sem querer. Eles mandam sim, apesar da Banggood falar que não estão mandando, eles mandam sim um pendrive e ele entra aqui na frente do lado esquerdo, ou seja, pra gente que é destro não tem problema nenhum, era uma picuinha que eu tinha com algumas impressoras, ter o pendrive aqui na frente, enfim. Pendrive este que já vem com Tito Box, e vem com um monte de coisa, inclusive um arquivo só fatiado para imprimir. Estrutura da impressora, pessoal, era o que a gente esperava, baita de uma marca, baita de uma impressora, baita de uma estrutura. Inteira de metal, a parte importante, e eles mudaram a parte aqui do lado, que nas outras impressoras, que nem a Saturn e a Mars 2 Pro são de metal, a que eles fizeram de plástico injetado, não tem problema nenhum, não influencia na qualidade, na rigidez da nossa impressora. E fica bem bonitinho, várias entradas de ar bacana. Eles falam, inclusive falando de entrada de ar, que o sistema que eles colocaram de resfriamento da eletrônica e do LED, daquele COB, é 50% mais eficaz do que os outros. Ele é parrudo mesmo. Mas eu falo no vídeo de unboxing. Ele ser 50% mais eficaz não significa que tudo vai trabalhar mais frio, porque essa emissão de LED que eles estão fazendo novas, de repente é mais quente, então precisava realmente daquilo e eles estão usando só como marketing. Mas é bem bacana, funciona muito bem. Problema do resfriamento dessa impressora que eu acho que com firmware dá para arrumar. Quando você liga a impressora, o fã liga. É um barulho, não é alto, mas putz, não precisa ligar o fã da impressora aqui se você não estiver imprimindo e não estiver muito quente lá dentro. Então, na teoria, os pinos que estão ligados a esse fã, você consegue programar para ligar e desligar esse fã. Então, eu gostaria que eles fizessem o upgrade do firmware deles e quando você liga, não ligar o fã, só ligar quando realmente precisar. Vamos ver se eles fazem isso. A não ser que eles tenham colocado que
eu tenho certeza que não colocaram, mas tivessem colocado o ligue direto no botão de liga e desliga, em paralelo com a entrada de energia dela. Por que eu sei que não foi isso? Vocês viram o tempo que demorou para ele ligar? Então foi o tempo que demorou para a placa iniciar até ele ligar. Então dá para mexer com o firmware, eu tenho certeza e espero que eles façam isso. Que tá todo mundo falando, é desnecessário. É picuinha? O barulho é baixo, mas não dá para entender por que não fizeram. Beleza, pessoal? Então falamos de toda a eletrônica, voltar para a estrutura. É o que a gente quer, guia linear, com uma baita de uma mesa e um suporte de mesa bacana, que é o que a gente gosta da Elego. Eu gostaria de verdade que a bola que está aqui dentro fosse um pouco mais justa lá dentro e que só um parafuso mexesse com isso. Mas, se você tiver a paciência que a gente normalmente tem com essas impressoras, fazer o nivelamento dessa impressora é muito fácil. E tem vídeo no canal já mostrando como é que faz. Beleza? Fiz o nivelamento uma vez, já fiz 2 impressões e muito provavelmente não vou ter que nivelar essa impressora por muito tempo. Então é tudo do jeito que a gente quer, anguladinho para a resina não ficar aqui em cima, a gente economizar a resina. Enfim, pessoal, desenho da impressora impecável. A única coisa que essa impressora não tem em relação a 2 Pro é o filtro de carvão ativado. Acho que eles se tocaram que isso daí não serve para quase nada, porque não dura muito tempo. E daí eles não conseguem também vender, a pessoa teria que desmontar a impressora para instalar, enfim. Eu acho que eles desistiram por causa disso. Não é uma coisa que vai fazer diferença hoje em dia com as resinas, principalmente aqui as que a gente usa da 3D Fila, que quase não tem cheiro nenhum. Uma vez eu falei que quase não tinha cheiro essas resinas. Um cara que começou no mundo da impressão 3D falou, pô, é ruim pra caramba o cheiro. Você não tem noção do que era antes. Claro, se você estiver num apartamento, num quartinho fechado, o cheiro vai ficar forte lá dentro, tá? Vai ficar bem concentrado, o cheiro vai ficar forte. Tá tudo fechado aqui. Sempre que eu vou fazer gravação, pessoal, eu tenho que fechar tudo para não ficar mudando luz do sol, para não vir barulho e tudo mais. Tô o dia inteiro com a resina aqui. Dona chefe entrou agora há pouco aqui e falou, nossa, tá com um pouquinho de cheiro. Tá fechado o dia inteiro, mexendo muito com resina, porque eu fiz vários vídeos para vocês. Tô aqui, pessoal. Tô de sacanagem. Tô aqui, pessoal. Sério, problema zero. Então, claro, tem um pouco de cheiro, mas hoje em dia, desnecessário, eu acho que você tendo uma impressora desse tamanho, um filtrinho de carvão ativado, tá? Vamos para o VAT, que é o lugar que a gente segura, coloca, é o reservatório da nossa resina. Metal, do jeito que a gente queria, com um desenho um pouquinho esquisito. Sei lá, pessoal. De repente eles fizeram isso para você colocar ele sempre na mesma orientação, porque aqui tem uns 200 microns aqui de altura para você saber realmente onde encaixar ele. Daí para você não encaixar ao contrário, mas qual seria o problema de encaixar ao contrário? E ele é angulado do lado de fora, ou seja, se você for deixar assim para escorrer mais resina aqui, para limpar mais fácil, ele fica meio instável. Gostei, mas podia ser reto aqui, pelo menos de um lado reto. Ou ter algum lugar para você realmente colocar aqui, apoiar e sair mais fácil a resina. Eu fiz assim, ó. Qual que é o lado que sai a resina? Todos os lados tem o espacinho para você tirar a resina. Eu fiz assim, pessoal, para sair todo o resto da resina. Enfim, gostei do VAT. Uma coisa muito importante aqui do VAT, que eles estão falando, não sei se é balela ou o que for, eles estão falando que esse FEP aqui... Oi! FEP, esse filmezinho aqui, que fica entre a resina e o painel de LCD... Eles estão falando que é o FEP 2.0. Teve gente que falou que muito provavelmente é o NFEP, que é um FEP novo que estão usando por aí. Não vieram FEPs reserva nessa impressora para mim. Eles falaram que só nas primeiras unidades a Banggood ia mandar, ou a Elego ia mandar 2 reserva, não vieram reserva para mim. Mas fiz 2 impressões aqui, não tive problema, não perdi nenhuma peça aqui na impressão, funcionou bem pra caramba. Não sei, é melhor, não é? Não sei. Eu espero que seja. Eles estão falando que é. Enfim. Pessoal, já falei muito da impressora. Falamos tudo sobre a impressora. Vamos agora falar sobre a qualidade das peças. Primeira delas, é o único arquivo que vem no pendrive para a gente imprimir. São essas torres de xadrez, que é a peça teste da Elego. Elego, por favor, né? Um negócio desse tamanho, parrudo assim, para testar impressora 3D hoje em dia, em 2022, com painel 4K, mudem. Vocês usam isso daqui, sei lá, 3, 4 anos esse arquivo. É bonitinho, mas não serve mais. Daqui, com uma impressora bem tunada de FDM, se bobear, você consegue imprimir alguma coisa disso aqui. Então, putz, mudem o arquivo. Mas em relação à qualidade, pessoal, vocês vão ver as fotos aí. O escrito aqui em cima impecável. Inclusive eu cheguei aqui a testar aqui. Eu não sei se... Ó, galera, olha a perfeição disso, encaixa uma na outra.
Perfeito, pessoal, perfeito, impecável, mas é uma peça ainda meio parruda, porque apesar de ter o DNA lá dentro que é menorzinho, é uma peça relativamente parruda. Imprimi, como sempre, em todos os testes de impressora 3D, eu imprimo a tal da Torre Eiffel. Galera, o que eu vou falar? Impecável, mas se eu colocar de lado com outra Torre Eiffel aqui, qualquer, putz, só porque eu vou pegar aqui, eu não estou vendo nenhuma. Galera, igual, mas um pouquinho maior. Por quê? E aqui é legal. Aqui a gente consegue ter noção da diferença de tamanho de uma 2K para as 4K. Isso daqui eu coloquei na hora de imprimir, utilizar o tamanho máximo da impressora. Ficou desse tamanho. Nessa daqui eu coloquei utilizar o tamanho máximo da impressora. Olha a diferença, pessoal. De base e de altura. É significativa, galera. De verdade, a altura é significativa, então tem realmente mais espaço aqui, faz diferença de verdade. Então são, se eu não me engano, 175 milímetros de altura aqui no eixo Z. As outras impressoras normalmente têm entre 150 e 160, então a gente tem mais de 1 centímetro e meio, vai, aqui a mais do que a maioria das impressoras. Então 1 centímetro aqui, um ali, 1,5 para cima faz diferença no volume. Mas em relação à qualidade, pessoal, 2K menor ainda, ou seja, essas coisinhas aqui no meio são menores ainda e imprimiu impecavelmente, impecavelmente, pessoal, não, sério, não faz diferença, essa peça daqui é muito detalhada, tá? Bora prosseguir, imprimir um Moai, eu sempre imprimo um Moai, pessoal, o pessoal pergunta, mas é que é uma peça que é lisa, em várias faces, e daí dá pra ver direitinho se a peça tá bem impressa, vocês vão ver nas fotos, infelizmente eu quebrei ele na hora de tirar da mesa de impressão. Eu preciso ter mais paciência, que às vezes é tanta correria para fazer vídeo para vocês que eu faço na pressa e acabo estragando. Rei e rainha do xadrez. Galera, é o que a gente esperava. Impecável. O bispo e a torre. A torre é um dos que a gente mais consegue ver detalhe aqui. As pedras dela. Impecável, mas de verdade, igual às outras. Igual. Imprimi um monte de bentezinho. Adivinha o que eu vou falar? Impecável, até o pequenininho, impecável, não tenho o que falar. Imprimi essa estátua da mulher aqui, ó. Galera, lisinha, 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 não tenho o que falar. Impecável. E o Homem-Aranha aqui, galera, que eu sempre imprimo ele. Pessoal, sério, o que eu vou falar de uma impressora dessa? Eu tô chovendo no molhado, a gente sabia que ia ser tudo isso. Então não é nada que me surpreenda. É uma qualidade absurda, igual a Mars 2 Pro, uma qualidade absurda, igual a Anycubic Photon Mono, igual a Alloy One da Creality, todas com uma qualidade absurda. Você não vai sentir essa diferença, a não ser que foi o que eu falei, vai depender de temperatura, a resina que você usa, a peça que você está imprimindo micro com umas coisas minúsculas para uma joia e principalmente a foto que você vai tirar. Porque por mais que você esteja imprimindo aquela coisa com aquela baita resolução pequenininha e tudo mais, a olho nu muito provavelmente você não vai sentir diferença nenhuma. Claro que nas fotos que são as fotos que vocês estão vendo aí no vídeo, pessoal, olha o tamanho disso daqui. É muito menor do que a palma da minha mão. Vocês vão ver, ou no telefone de vocês, ou numa tela de computador, um negócio gigante. Então, claro, aqui em cima vocês vão ver a transição de uma camada para outra, de 50 microns. Você vai ver. Mas com zoom, a olho nu, galera, não dá para ver. A olho nu eu consigo ver aqui, dependendo do ângulo da luz, um pouquinho aqui no pescoço. Pessoal, não dá para ver. Não dá. A olho nu não vai fazer diferença nenhuma. Baita de uma impressora, pessoal, não se esqueçam. Todos os parceiraços oficiais do canal aqui, Banggood, com todos os links aí, que não custa nada mais para você, mas ajuda muito o Lelo. Ser membro do canal, like, dislike, se inscreva no canal. Eu quero muito bater 40 mil inscritos esse ano, vocês não têm noção, vai ser difícil, mas eu quero. Me ajudem com isso, pessoal. Tudo isso eu agradeço de coração. A gente se vê no próximo vídeo, todas as terças e quintas às 18 horas aqui no BR Makers. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu!